Você já se comparou com mulheres de alta performance? De olhar para elas o quanto elas já conquistaram, quantos prêmios já ganharam, o quanto que elas conseguem realizar no dia delas e já parou para pensar, eu queria ser assim? Ou talvez, eu nunca vou conseguir ser assim? Ou você é do tipo que prefere criticar? Ela tem alta performance, mas também nunca precisou lavar um banheiro. A verdade é que não tem que fazer 3 refeições por dia para a família toda para comer. Então, por isso, é mais fácil ela ter alta performance e altos rendimentos. Alta performance é você fazer bem feito, ao ponto de superar as expectativas daquilo que precisa ser feito, daquilo que é o mais importante para ser feito. Agora me diz, o que é a coisa mais importante para você? O que é a coisa que você não viveria sem? O que é isso? O curioso é que muitas das vezes a nossa resposta para essas perguntas é a nossa família. Mas como é a nossa performance com a nossa família? Como é que nós performamos no nosso lar? A verdade é que a gente quer ganhar o mundo, mas não temos domínio próprio para não murmurar daquilo que precisamos fazer, que é o mais importante. Aquilo que a gente pediu tanto para Deus para ter e que, em regra, nós pensamos, eu não viveria sem isso. Mas a gente está murmurando. Deus me sacudiu um tempo atrás. E eu preciso confessar que eu não gostava de fazer as tarefas da minha casa. Eu não gostava de limpar, eu não gostava de ter que cozinhar, fazer coisas básicas, tarefas básicas. Eu acreditava que o meu tempo estava sendo desperdiçado, que eu poderia gastá-lo fazendo algo mais importante, mais valioso, que seria organizar a casa dos meus clientes, que eu amava fazer, mas que também tinha muitas queixas em relação ao meu negócio, a como eu deveria performar mais, como poderia melhorar os rendimentos, o faturamento, como eu poderia alcançar mais pessoas através da organização que eu fazia, da importância de ter casas organizadas e famílias e rotinas bem geridas. Aí eu decidi fazer o impensável. Perguntar para Deus o que Ele queria. De maneira muito simples, Deus me falou em Provérbios: é melhor ter domínio próprio do que ganhar uma cidade. E isso ecoou na minha cabeça por dias e dias. A verdade é que a gente quer saber quais são os planos de Deus para a nossa vida, mas a gente não quer perguntar para Ele. A gente quer saber o que Ele quer de nós, o que nós devemos fazer, mas não queremos sentar à mesa com Ele e gastar tempo para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Queremos saber se estamos no caminho certo, se estamos na rota certa, mas sequer queremos gastar tempo com aquele que já conhece o nosso futuro, conhece o nosso destino final. Na verdade, a gente só quer que uma mágica aconteça. Que caia um pó, um anjo desça e diga tudo aquilo que a gente precisa fazer. Seria realmente a vontade de Deus que a gente está querendo saber? Ou a gente preferiria uma cartomante? E nesse processo, Deus foi falando para mim o que Ele queria de mim. Que o plano inicial dele, para mim, era a mulher virtuosa. Provérbios 31. E que eu precisava encontrar prazer naquilo que Ele tinha de mais importante para mim. Eu precisava aprender coisas que eu desprezava, que eu achava que não valia o meu tempo. Eu tinha tantas coisas para aprender, para performar, cuidar melhor da minha casa e da minha família. Enquanto isso, eu estava distraída, preocupada com o próximo curso que eu faria para melhorar o faturamento, o atendimento e etc. E aí foi que começou o meu aprendizado. Aprender a desacelerar, a encontrar satisfação no que era desconfortável para mim. Satisfação naqueles dias em que estavam cheios de compromissos apenas dos meus filhos. E dias de supermercado, dias de faxina, dias em que praticamente parecia que eu só tinha passado o dia dentro da cozinha. Mas vamos lá. O que é, na prática, que eu deveria fazer para ser como uma mulher virtuosa? O que no meu dia a dia eu teria que mudar, o que teria que aprender, eu teria que fazer para realizar, para cumprir aquilo que Deus tinha colocado para mim como o básico? Sabe? Como o mínimo viável. O que eu deveria fazer? O que eu tenho que aprender para fazer, para ser assim, para ser o que Deus espera de mim? O que eu precisava fazer para ter zelo pela minha casa, para cuidar melhor dela? O que eu precisava fazer para ter mais amor e satisfação pela minha família? O que é isso na prática? E aí eu fui listar. Eu peguei o capítulo 31 de Provérbios e fui anotando tudo que eu enxergava naquela mulher que eu precisava aprender. O que falta em mim? O que eu não tenho, mas que ela tem e que eu preciso aprender a ter, a ser assim? Eu fiz até uma lista para não esquecer de nada. E eu fui anotando que eu precisava aprender a cozinhar para manter a saúde da minha família e até mesmo para economizar alguns gastos externos que nós estávamos tendo exacerbados, que eu não deveria reclamar das tarefas básicas da minha casa, da limpeza, de lavar o banheiro, de precisar lavar louça, de precisar cozinhar, lavar roupa, separar roupa, essas coisas que eu achava muito cansativo e estressante. Inclusive, mesmo que eu não falasse em voz alta, mesmo que eu não murmurasse, que já era uma evolução, no meu coração eu estava reclamando. Sabe aquele sentimento de que saco que eu tenho que fazer isso?
Eu tinha isso no meu coração, mesmo quando eu não falava isso em voz alta. É praticamente a mesma coisa. Organizar melhor os processos das crianças, as demandas que elas tinham para realizar dentro de casa, na escola, enfim, as outras demandas que eles tinham. Ensinar os meus filhos aquilo que eu acredito que é valioso, aquilo que é importante para eles, isso demanda tempo. Ensinar criança aquilo que você acredita que é importante demanda tempo. Cuidar dos meus horários de dormir e acordar, me exercitar, cuidar do meu corpo, ter um corpo forte, um corpo que suporta, sabe, os sacrifícios necessários a serem feitos, o trabalho a ser feito. Eu não tinha um corpo forte. Ainda não tenho, estamos no caminho. Mas hoje eu estou muito melhor do que um ano atrás, do que 6 meses atrás. Então hoje eu tenho muito mais saúde do que antes. Ter domínio próprio, e isso em muitas áreas. Eu tô no processo, inclusive. Eu acho que eu não sei se eu alcancei o domínio próprio, mas tenho melhorado e realmente é um trabalho que precisa ser feito com Deus, né? Não é algo que surge de uma hora para outra, mas ter a consciência da necessidade de ter autocontrole, autogoverno, mudou muito a minha perspectiva sobre a minha rotina e as tarefas que eu preciso realizar. E por último, ter discernimento, saber o que eu preciso falar, na hora que eu preciso falar, horário adequado para falar, sabe? Não ser uma pessoa que quer ficar falando o tempo todo, que quer estar certo o tempo todo. Ter discernimento para entender aquilo que a pessoa está falando para mim, qual é o momento de dar um conselho, ou o momento de ficar calado e só ouvir. Todas essas coisas assim que muitas vezes parecem básicas. Tudo isso é muito básico. Tarefas simples do nosso dia a dia, mas que eu não tinha nenhum controle disso, eu não tinha nenhum, não controle, mas nenhum autogoverno sobre essas coisas. Eu não me preocupava em fazer isso com excelência, sabe? E tudo isso deu início a um processo que eu ainda estou vivendo. Ainda não acabou, vai demorar para acabar. Mas na prática, como foi que eu fiz isso, sabe? Como eu comecei a não murmurar mais quando eu preciso lavar o meu banheiro ou desmontar um ventilador para limpá-lo. Eu comecei a convidar Deus para fazer essas tarefas comigo. Naqueles dias em que eu estava cozinhando e que eu achava um saco cortar tanta verdura para 1 ou 2 refeições, no lugar de ficar reclamando no meu coração, eu comecei a orar. Deus, me ajuda a ter satisfação na culinária. Me ajude a enxergar o valor que tem fazer uma salada para minha família. O quanto isso é importante para os meus filhos, para o meu marido, para a nossa saúde, para a nossa família. O quanto isso é valioso, o quanto os meus filhos aprendem quando eu lavo o meu banheiro. Sabe, quando a nossa casa está limpa, quando a mesa está bem organizada. E eu comecei a orar a Deus para que Ele me trouxesse discernimento, satisfação e zelo real, verdadeiro, pelas tarefas que eu precisava fazer. Se Ele me disse que eu preciso fazer, Ele me capacita para fazer. Ele dá o desejo e Ele também dá o realizar. Vem dele, sabe? Quando a gente tenta lutar com as nossas próprias forças, fazendo o nosso próprio braço, a gente sempre vai se frustrar. A gente sempre vai encontrar algo para reclamar, para murmurar, mas quando nós convidamos Deus para fazer a tarefa que nós precisamos fazer, aquela que nós não suportamos, e talvez não venha aquela satisfação plena no primeiro dia que você fizer essa oração. Sabe, eu orei por muitos dias. Deus, me ajude a gostar de cozinhar. Me ajude a ter prazer em fazer coisas diferentes. E aí, de repente, um dia, você não precisa orar isso. Você já está agradecendo, você está fazendo aquela tarefa, aquela demanda com satisfação, com alegria. E não uma alegria porque, nossa, que máximo, eu estou cortando verduras. Não, é só uma alegria, é uma satisfação, é mais uma tarefa. E tá tudo bem, e ok fazer essa tarefa, e que ótimo que eu tenho essa tarefa para fazer. E até que chega um dia em que você recebe visitas inesperadas de Deus. Quando você tá lavando a sua louça e de repente Ele aparece. De repente, Ele vem de maneira sobrenatural, enquanto você está esfregando um prato. E Ele fala para você, eu te vejo, eu te amo do jeito que você é. Você não precisa estar performando no mundo lá fora, as pessoas não precisam estar vendo você lá fora, para que você seja reconhecida, para que você tenha validação. Eu valido você. Sabe, você é amada, independente daquilo que você faz. E a primeira vez que isso aconteceu foi algo tão louco, tão incrível. E depois eu passei até a não me importar com o trabalho ou se eu iria voltar a trabalhar. Mas a minha maior preocupação passou a ser: quando eu vou encontrar o Senhor novamente? Quando eu vou poder ter esse arrepio? Que às vezes não é só um arrepio,
Sabe? Quando eu vou poder ter a satisfação de ouvir uma direção. Quando eu vou estar fazendo uma tarefa comum e de repente eu vou ter percepção clara de que o Senhor está comigo. Não que Ele não esteja conosco quando nós não sentimos, Ele sempre está. Isso é uma promessa e Ele não mente. Ele cumpre com tudo que Ele promete. Mas ter a percepção clara, nítida de que Ele está presente. É tão gostoso que você fica sempre esperando pela próxima vez. O que eu preciso fazer, Senhor? Não para não murmurar da minha tarefa, mas o que eu preciso fazer para que o Senhor venha novamente? É confessar um pecado? Eu vou confessar um pecado. Não importa. A humilhação que seja. Eu quero a presença do Senhor. É isso que eu desejo, é isso que... Não me importa se eu não estou mais fazendo um trabalho que está sendo visto. Eu estou sendo vista. E isso supre qualquer necessidade do nosso coração. Enfim, é encontrando Deus, convidando Deus para as nossas demandas mais básicas, encontrando com Ele na nossa casa, nas nossas tarefas, que nós encontramos sentido para aquilo que nós estamos fazendo, né? Eu falava muito sobre isso, de você precisa encontrar sentido, isso é valioso, o que você faz é valioso. Mas eu sei que a gente não sente, de repente, que isso é valioso. Então eu te dou um desafio, né? De você convidar Deus para realizar as tarefas com você. Se você detesta lavar o banheiro, lavar a sua roupa, preparar uma comida, limpar o chão, seja o que for, convida Deus para fazer com você. E se for o seu trabalho também, se detesta o seu trabalho, você está cansado disso, convida Deus para ir fazer com você. E de repente, você vai estar satisfeito fazendo o que você faz. Porque a sua satisfação não é no que você faz, ou no que você representa, ou o quanto você vale para o mundo lá fora. Mas a sua satisfação é em estar com Ele. Estar com alguém que te enxerga, que te ama, que te vê independente daquilo que você faz. E pra gente encerrar, claro que ter alta performance é muito bom. É muito valioso, realmente, mas experimenta, se desafia a fazer muito bem feito, a superar as expectativas dos seus filhos, a superar as expectativas do seu marido, sabe? A superar as suas próprias expectativas, do quão boa você pode ser fazendo a sua faxina, do quão boa você pode ser fazendo uma tarefa corriqueira, levando seus filhos na escola, indo buscar o seu marido no trabalho. Se supere as suas próprias expectativas no básico, naquilo que Deus te confiou. Com certeza, se você tem uma família, Deus te confiou isso. E isso é o mínimo que Ele espera que você faça bem feito. Não se preocupe em performar para o mundo ver. Não se preocupe em ganhar uma cidade. Se preocupe em fazer bem feito aquilo que Deus já te deu, já colocou na sua mão. Isso é o mais importante. Você já tem aquilo que é mais importante. Você só precisa olhar para isso com olhos zelosos, sabe? Se você não consegue, convide quem te deu isso, quem te entregou a sua família. Convide ele para te trazer essa satisfação, esse discernimento, esse entendimento, esse zelo real pelo que você possui. Nós temos que performar bem naquilo que nós já possuímos. Se nós não performamos bem no básico, no simples, nunca vamos conseguir performar em algo maior.